Bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro da Teologia Pé no Chão. Hoje é dia 13, legal, né? Dia 13 de novembro. Estamos falando aqui a partir de Curitiba, um dia bonito, sol e tomara que seja um bom dia para todos. A Irene está aqui, a mãozinha dela. Oi, pessoal. Temos visitas também hoje aqui, não estamos, né? Teremos participação ao vivo, nossos amigos que estão aqui presentes. Enquanto vocês vão entrando aí na sala, eu peço que curtam, compartilhem, lembrem-se do nosso canal. Precisamos chegar a 750 membros nesse fim de semana para aumentar o alcance. Bom, gente, vamos direto ao ponto então. Nós estamos estudando desde o início do ano um curso que integra Jesus ao ambiente em que ele viveu. Por isso chamamos o curso de Jesus e a Política. Num tempo em que os cristãos não sabem o que fazer com Jesus, ou o desencarnam do seu contexto, ou então o transformam em cabo eleitoral, nós estamos querendo devolver Jesus ao seu ambiente, à sua encarnação, com todas as implicações disso, né? E tentar entender como ele agiu, em que ambiente ele falou, atuou, atendeu pessoas, para então sermos capazes, ou pelo menos mais bem-sucedidos no modo de vivermos a nossa fé cristã. Esse curso foi dividido em 4 partes. A primeira parte eu tratei da presença dos romanos na Palestina, o poder imperial vigorando e afetando a vida de todos os judeus, portanto também de Jesus. Não tem como entender Jesus a não ser como súdito de um império violento. Na segunda sessão do curso, nós analisamos a atuação da liderança judaica, como acontece com todo império, né? O império coopta a liderança local para fazer a mediação entre esse poder violento e a docilização, a subordinação do povo. Não interessa ao império dominar um povo por força bruta, constante. É necessário uma ideologia, é necessário uma forma de convencimento do povo de que aquela presença estranha, agressiva, é boa para eles. E nós percebemos esse jogo nos sacerdotes, nos membros do Sinédrio e até nas autoridades religiosas, né? Essas autoridades acabam duplicando o peso sobre a população comum. A população que tem a menor parte do poder de se colocar, de se organizar nesse contexto. Portanto, na terceira sessão do curso, nós analisamos o povo, né? Porque uma sociedade é organizada em torno da partilha de poder e ao povo cabe a menor parcela, pelo menos em tese. É assim que o império quer que eles entendam. Então, o povo comum, o povo empobrecido, quais eram as possibilidades de reação deles? A quem Jesus dirigiu a maior parte de suas palavras? Ao imperador, às autoridades religiosas ou ao povo mais desamparado? E nesta quarta parte, então, nós estamos analisando sistematicamente o impacto de Jesus nesse contexto. Jesus não pode ser uma pessoa alienada desse contexto. Se Jesus não tivesse algo para o dia a dia, para o pão nosso de cada dia, as pessoas não teriam por que parar suas atividades para ouvi-lo. Nas últimas aulas, então, nós temos apresentado propostas de aplicação desta proposta de Jesus a essas esferas da vida. É claro que eu estou fazendo uma análise por áreas específicas da vida, né? Mas isso é apenas um método de estudo, porque na vida real a vida não faz separação entre uma coisa e outra.
né? E Jesus, então, está no meio disso tudo. E nós temos que ter a capacidade de dimensionar o impacto das palavras de Jesus neste contexto. Quem foi que ouviu primeiro os mandamentos de Jesus? Em que situação, né? Para então nós sermos capazes de fazer o mesmo exercício no nosso tempo. Nós temos falado da aplicação da palavra de Jesus contra o poder político, contra o poder jurídico, contra o poder religioso, contra o poder patriarcal. E hoje eu escolhi um tema talvez um pouco mais amplo, mas que vai nos dar a oportunidade de analisar e esclarecer alguns tópicos do Sermão do Monte, especialmente se nós levarmos em conta quem é que estava ouvindo o Sermão do Monte, né? Se nós olharmos lá em Mateus 5, nós vamos ver que as multidões se assentaram ao redor de Jesus, né? Eu já expliquei aqui ao longo do curso que essas multidões só podiam largar seus afazeres cotidianos para ouvirem este homem se elas acreditavam que ele tinha algo concreto, aplicável, razoável para a vida delas, né? Tanto que no final do Sermão do Monte fala que as multidões estavam maravilhadas do seu ensino, porque Jesus ensinava com autoridade e não como os escribas, né? Então tem uma razão porque Jesus atraía essas multidões. O tema que eu quero tratar hoje, então, é o tema da violência, de um modo geral. Todo poder tem um instrumento de violência. Se não tiver um instrumento de violência, ele não é poder de fato. Todo poder concentrado na mão de alguém para ser exercido sobre outro, quer seja o poder político, quer seja o poder religioso, quer seja o poder patriarcal, ele tem que conter em si, para se sustentar, os elementos da violência. O que é que Jesus propõe, então, para o enfrentamento da violência? Se é a violência que nos prende nas relações de poder, especialmente na posição de subordinado, né? de súdito, de submisso a um poder. Eu quero então apresentar o tema moderno, né, bem já explorado e exemplificado, da não violência, né? E explicando desde já que a não violência não é a mesma coisa que pacifismo. Nós ouvimos falar de ser pacifista, pacífico, que o cristão tem que ser pacífico, né? Mas o pacífico pode ser facilmente confundido com covardia, passividade, fuga, né? E uma recusa de enfrentamento das forças de violência. A não violência, como o próprio nome diz, aliás, o nome completo não é apenas não violência ativa. Essa é uma forma de nominar esta proposta. O nome é moderno, né? Porém, a proposição pode ser atribuída claramente a Jesus. Não sou apenas eu que estou dizendo isso, quem estuda a não violência reconhece em Jesus um ponto de partida. Então, a não violência significa que ela é ativa no enfrentamento do mal, porém, ao enfrentar o mal, ela não usa a mesma arma, a arma da violência. Esta proposta da não violência ativa, né? Anotem isso, acostumem-se com esse nome, tomem como desafio uma pesquisa maior, mais aprofundada sobre isso. A não violência ativa é uma proposta talvez decepcionante, surpreendente, mas ao mesmo tempo incomparável. Ela é surpreendente e talvez decepcionante porque nós temos que distingui-la do pacifismo. O pacifismo é aquela pessoa que não vai reconhecer o conflito, ela vai acomodar-se o melhor que ela puder debaixo daquele poder abusivo, ou ela não vai se movimentar para não perceber as forças que a constrangem ou que a violentam.
né? Então ela simplesmente não reconhece o conflito, acomoda-se, nunca vai partir para um confronto, nem sequer reconhecer o confronto. Portanto, isso beira a covardia. E Jesus não poderia, pelo seu próprio exemplo, pelo seu próprio caráter, ser alguém que propôs covardia, né? Não há nada de covardia em Jesus. A palavra covardia é aquela atitude da subordinação ao poder da violência para evitar o confronto, evitar a punição, né? Então essa é uma das reações possíveis à violência. Mas é, por outro lado, incomparável, porque é um poder. Então nós estamos estudando aqui a proposta de Jesus como poder-servitude, né? É uma servitude que carrega em si um poder superior ao da violência, ao mesmo tempo em que protege esta pessoa, ou pelo menos evita que ela caia na covardia ou na violência. A violência impõe para nós duas únicas opções, e o que nós pensarmos além dessas duas opções está no campo da graduação entre estas duas. Uma opção é a fuga ou a submissão, tanto faz. Se você vai fugir daquele poder violento, simplesmente para escapar dele, ou se você vai sujeitar-se. Então a teoria da violência poderia ser assim: 5 tribos vivem num território, todas elas com as suas fronteiras ali mais ou menos definidas, com seus recursos, com terra, água, praia, montanha, pasto, etc. Até que um dia uma das tribos resolve que ela precisa de mais terra, ou que ela precisa garantir a água, ou que ela precisa de um bem que o outro tem, e ela afronta esse povo vizinho com violência, com invasão, com saqueio, com força bruta. Esta tribo atacada só tem uma opção: subordinar-se. Ou então, a segunda opção, acumular um poder mais elevado do que aquele agressor para então enfrentá-lo. Qualquer coisa que nós pensarmos, né, fora disso, está numa gradação entre fuga ou enfrentamento. Então isso pode se dar em qualquer nível. Eu dei aqui o exemplo das tribos, né, uma parábola das tribos, mas pode ser aplicado em qualquer questão. Por exemplo, um bullying na escola, qualquer coisa assim. Ou você vai aceitar que aquele cara é o que manda na sala, né? Ou então você vai armar um jeito de ter uma violência superior à dele, você vai ter que usar uma dose maior de violência para então mostrar a ele que é você que manda e não ele. A proposta de Jesus pode ser colocada nesse panorama como um terceiro caminho. Um caminho que não foge e um caminho que não recorre à violência. Ele parte para o enfrentamento, porque é ativo, desmascara a violência, mas não usa a mesma arma da violência. E com isso ele vai expor a malignidade da violência, os abusos da violência e desmascara então as forças presentes nessa relação de violência. O fato de Jesus ter proposto isso causa em nós um certo mal-estar, né? Por isso que eu falei que é surpreendente, mas ao mesmo tempo incomparável. O fato é que nós temos em Jesus um modelo. O modelo de um homem que nunca se furtou ao enfrentamento dos romanos, nunca se furta ao enfrentamento das autoridades judaicas, não se furta aos poderosos que violentam as pessoas da sua comunidade, sofre a violência, desmascarando-a, desarticulando-a, sem jamais se tornar uma pessoa violenta. Então, antes de nós apresentarmos objeções ou qualquer crítica a essa proposta,
nós temos o modelo de Jesus, né? Nós podemos aqui invocar aquela palavra quando ele fala tal como o Filho do Homem, tal como eu fiz, né? Se eu vou para Jerusalém e estou enfrentando o risco da crucificação, bom, eu tenho uma sugestão para vocês, tomem a cruz. E assim vamos desmascarar as forças da violência. Bom, para ilustrar e aprofundar então, ou exemplificar e também esclarecer alguma coisa sobre isso, eu quero convidá-los ao texto de Mateus capítulo 5, versículos 38 em diante, quando Jesus vai dar exemplos e aplicações práticas do enfrentamento da violência. Nós temos que lembrar que quem está ouvindo o Sermão do Monte não são os violentos, mas as vítimas da violência, né? Esse texto é aquele que vai dizer o seguinte: vocês ouviram, versículo 38, olho por olho, dente por dente. É a regra da reciprocidade. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. E depois, na segunda parte, ele coloca um outro pilar da não violência, que é: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. E daí vocês podem ler ali depois o restante do texto, e termina dizendo: sejam perfeitos como perfeito é o Pai de vocês. Bom, à primeira vista parece que Jesus está entregando as ovelhas na boca do lobo, né? Se eles já eram vítimas do lobo mau, né? Jesus está dizendo: vocês não são submissos o suficiente, né? Submetam-se mais ainda. Eu lhes garanto que se Jesus tivesse falado isso para esse povo, eles mesmos o teriam matado. Concorda, auditório? Eles mesmos teriam falado: seu desgraçado, né? Você veio aqui acabar com a nossa vida. Então, nós vamos mostrar dentro desse texto como Jesus está propondo às vítimas da violência, porque era esse povo que estava aqui. Eu já falei em aulas passadas que numa sociedade agrária, as pessoas não saem do campo para seguir ninguém para lugar nenhum, porque as atividades do campo prendem essas pessoas à sua terra, aos seus afazeres, aos seus animais, à sua lavoura. Portanto, quando você tem essa massa de gente se deslocando, você tem aqui uma massa de vítimas da violência, pessoas que perderam tudo, né? Perderam terra, perderam tudo e estão seguindo qualquer um que lhes dê alguma esperança. Então é isso que nós temos que ter em mente, que Jesus está falando para as vítimas da violência. Não para aqueles que batem no rosto, mas para os que tomam bofetada no rosto. Não para aqueles que levam o pobre à justiça para executar a dívida, tomando até a roupa do corpo. Pelo contrário, Jesus está falando para pessoas que estão se vestindo precariamente, né? Que já estão sem capa, estão usando só a túnica. Né? É a pobreza extrema. E também não é aquele que obriga o outro a andar 1/2 milha, pelo contrário, é aquele que sofre o abuso das autoridades e é obrigado a andar mais de 1 milha, porque isso era vedado por lei. Então, nesse ambiente que nós vimos desenhando, né, ao longo do curso, é que nós temos que agora enquadrar a palavra de Jesus. Uma primeira coisa que a gente precisa esclarecer aqui
é esta palavra que está no versículo 39, não resistais ao perverso. Essa palavra não resistais ao perverso é uma tradução infeliz. Segundo o autor aqui que eu estou lendo, ela vem de outras traduções, né? 5,39, Mateus 5,39, que dá a entender que no encontro com o mal, com a pessoa má, ou o mal como quer que se manifeste, aqui ele fala, não resistais ao perverso. Algumas Bíblias podem dizer ao mal, mas querendo dizer à pessoa má. Portanto, o mal concreto, o mal que te defronta. Que quando você encontrar com o mal, você deve render-se, né? Essa é a palavra não resistir, né? É o contrário de insistir, né? Insistir é ir contra, né? Estar contra. Não resistir é render-se, não opor resistência. É isso que as autoridades dizem pra gente, né? Quando um ladrão te assaltar, não resista, não ofereça resistência, ou seja, renda-se ao mal. Ora, Jesus está falando para pessoas que sofrem a violência contínua, violência de toda sorte, tanto a expropriação dos seus bens, como violência física, violência de todas as formas, inclusive violência da parte das suas próprias autoridades, né, que estão conluiadas com os romanos. Este verbo não traduz o sentido que deveria ter. Quando esse verbo é usado no grego e também no hebraico, como tradução do hebraico, ele quer dizer algo como não resistir com as mesmas armas, não resistir do mesmo modo, não opor-se àquela força de igual para igual, né? E nesse contexto aqui, então, a palavra seria melhor traduzida o seguinte: não resista ao perverso tornando-se perverso. Não resista ao perverso à altura da gravidade que ele está lhe impondo. Portanto, Jesus não está dizendo que o mal não deve ser enfrentado, defrontado, nem desmascarado, nem denunciado, mas está querendo dizer que o mal usa armas contra você e você deve evitar a covardia, a fuga, mas também deve evitar um confronto com as mesmas armas. Portanto, você vai enfrentá-lo, você vai defrontá-lo, mas de uma forma que vai desarticular o poder da violência. Então, esse verbo, ele é um verbo do contexto bélico-militar, né? Se a gente pesquisar, depois eu coloco lá no chat, diversos exemplos que mostram que esse verbo é usado em contextos de guerra, né? Quando um exército resiste ao outro, né? Então, se o cara vem contra mim com 10 mil soldados, eu vou resisti-lo com pelo menos 10 mil soldados e com estratégias melhores do que a dele, né? E é isso que Jesus está dizendo aqui. Quando você encontrar o perverso, como diz aqui na minha Bíblia, ou o mal, você só tem aquelas duas opções, né? Ou você vai dizer, bom, eu me rendo, né? Você é mais poderoso, então pode saquear minha casa, pode... Né? O que eu vou fazer? Eu não tenho como te enfrentar, né? Ou então você vai ter que resisti-lo com perversidade, com a devida maldade, com a devida violência. E nesse caso, mesmo que você o vença, você também já caiu no ciclo da violência. Porque para enfrentá-lo, você teve que se igualar a ele. Esse é um dos maiores problemas no enfrentamento do mal, a tentação de tornar-se mal também, ou até mal a mais para poder vencê-lo. Nesse sentido, a palavra de Jesus aqui significa o seguinte: vocês encontram o perverso todo dia, né? Vocês encontram o homem mau? Ah, sim, tá cheio de gente aí, né?
os soldados romanos estacionados por toda parte, aqueles que se aliaram a eles, os donos das terras, os credores, e como é que vocês vão enfrentá-los? Né? É possível que aqui, nessas bandas de Jesus, e no deserto, houvesse guerrilheiros infiltrados, salteadores, zelotes, sicários, gente que estava dizendo, esse cara vai em que direção? Né? Ele é apenas mais um mestre igual aos outros ou ele vai nos dar algum instrumento para enfrentar os romanos? Essa era a grande pergunta, né? Tá, mas e o que você propõe? Né? Em que direção nós vamos? Esse verbo ocorre, por exemplo, lá na armadura de Deus, em Efésios 6, né? Quando ele fala assim, resistir no dia mau, né? Deixa eu ver aqui onde que eu anotei, que ele fala na armadura de Deus, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Mas olha só, resistir com as armas, aqui figurativamente, né? As armas de Deus, que são quais? O Evangelho, a justiça, a paz, a fé, o amor, a oração. Né? A questão é se nós acreditamos que estas armas são potentes para resistir ao mal. Né? E o mal está sempre mascarado. Né? O mal sempre aparenta ter o poder de te destruir. Né? E Jesus, então, vai propor aqui um caminho. Então, recapitulando, nós só temos um caminho. Aliás, dois caminhos possíveis, né? A indiferença, a cumplicidade, a subordinação ou a covardia, e de outro lado, reação com violência igual ou superior. A proposta de Jesus é: vamos encontrar um modo de enfrentar o mal, sejam criativos. Um modo de enfrentar o mal que não é nem submissão e cumplicidade com o mal, nem ataque com as mesmas armas da violência, que não é fuga e também não é entrar no ciclo da violência. Um caminho que pode assegurar, segundo Walter Wink, pode assegurar sua dignidade humana e iniciar a mudança da equação do poder desde já. Como é que esses pobres judeus iriam enfrentar os romanos? Vamos montar um exército? Vamos fazer o quê? Vamos nos aliar ao exército oriental? O que nós vamos fazer? Né? Se nós tomarmos esse caminho, vamos nos tornar um império igual a Roma. E, portanto, Roma venceu de qualquer maneira, ganhando ou perdendo, ela venceu. Né? Jesus vai propor uma mudança que quebra a dominação. Porque antes de haver violência, há um jogo de poder estabelecido em que você, vítima, reconhece naquele outro o poder de te ferir. E este poder de ferir é acatado internamente. E a própria vítima assume seu lugar nesta relação de abuso. Portanto, Jesus está articulando algo dentro da cabeça da vítima. É ali dentro da cabeça da vítima que o ciclo da violência tem que ser quebrado. O que significa, então, e agora eu passo a explicar esses textos aqui, voltar à outra face, deixar também a túnica ou andar a segunda milha. Aqui está o X da questão. Se Jesus estivesse dizendo, como nós somos ensinados a interpretar, né? Que eu tomo um tapa na cara e eu dou a outra, e o cara bate de novo e eu dou a outra, e o cara bate de novo e eu dou a outra, portanto Jesus entregou as ovelhas na boca da matilha, né? Ou então nós usamos essa expressão andar a segunda milha como aturar, é assim que fala? Aturar uma pessoa insuportável. Tipo, você me irrita profundamente, mas eu vou andar a segunda milha, a terceira e a quarta e a quinta com você. Tudo isso acontece porque nós perdemos as luzes do contexto. E é isso então que eu quero colocar aqui agora, ok? Tudo bem até aí? Perguntas, comentários? Vocês também podem
Só que daí, como eles não estão longe, não vão ouvir, você tem que repetir o comentário. Não, bom, até agora eu fiz uma exposição muito sucinta. Eu sei que isso desperta muitas perguntas, porque desperta para mim também, né? É um tema não acabado. Isso é muito repetido também, sempre, né? Da outra face. Isso. Como um princípio, como se fosse um princípio Exato, claro. exato. Um mandamento, um literal, princípio, exatamente. Não literal no sentido de dar, né? É interpretado, eu quero dizer, interpretado como mandamento. Como mandamento. Então, a Irene tocou num ponto importante. Ao estudar o contexto, nós vamos ver que Jesus está dando exemplos sagazes, né? Astutos, criativos de desarticular o mal. Para a vítima, para a vítima desarticular o mal, né? Então, esse é o jogo aqui. O autor que eu estou estudando, alguns autores que eu estou estudando que falam sobre isso, eles dizem o seguinte: assim que você praticar isso contra um opressor, ele vai aprender o jogo e vai se rearticular. Portanto, esses mandamentos não são mandamentos, digamos, dos 10 mandamentos de Moisés, entendeu? E a prova disso é que Jesus tomou um tapa na cara quando estava sendo julgado e não virou a outra face, né? Paulo também tomou uma bofetada num dos seus julgamentos e não virou a outra face. Então isso demonstra que não se tratam de mandamentos no sentido não matarás, né? Mas de formas criativas de enfrentar o mal, denunciando o mal, expondo o mal e usando a força do mal contra ele mesmo, né? Então esse é o espírito da coisa. Deixa eu explicar aqui esses três mandamentos, né? Essas 3 sugestões, vamos dizer assim, para que vocês entendam qual é como é que a gente fala? O espírito da coisa, né? Eu estava dizendo, não completei a ideia. Assim que a pessoa, por exemplo, praticasse esse modelo de Jesus, o opressor, o abusador, ele aprende a sacada. E você terá que ter uma forma criativa de surpreendê-lo outra vez, né? Por isso que Jesus fala aqui, se alguém te bater, volta-lhe a outra. Mas quando ele levou um tapa na cara, a reação foi outra, entende? Porque é o momento, o enfrentamento, a sabedoria que vai mostrar a você como desarticular o mal. Entende? Então não devemos entender isso aqui como mandamento. Jesus teria que ter feito. Exato. Ou então ele teria sido incoerente. Ele teria sido incoerente. Tipo assim, pô, Jesus, você ensina, mas não pratica o que você ensina, né? Depois eu vou mostrar esses casos em que Jesus levou uma bofetada na cara e Paulo também, né? E em nenhum momento eles reagiram desta forma. Então nós só temos 2 saídas aqui, né? Ou Jesus foi incoerente, você vai acusá-lo de não praticar o que ensina, ou então nós temos que entender a lógica da não violência para interpretarmos esses textos aqui. Ou seja, algo mais profundo no ensino do que parece. Exato, que está por trás desses exemplos, porque Jesus aqui citou exemplos práticos, ou seja, as pessoas estão apanhando, elas estão sendo levadas aos tribunais para ficarem sem a única peça de roupa, né? E elas estão sendo obrigadas a caminhar e carregando bagagem dos outros. Bom, os intérpretes desse texto dizem o seguinte: qualquer que te ferir na face direita. Agora aqui eu vou ter um pouco de dificuldade porque eu perco um pouco o que é esquerda e direita, né? Mas a mão usada para ferir é a direita. E com a mão direita eu só posso bater. Eu só posso bater na cara esquerda. A mão esquerda não é usada para isso porque seria humilhante para o agressor, né? A mão sinistra, a mão canhota, a mão da esquerda. Acho que é por isso que a igreja não gosta, né, da esquerda. A Irene tem a mão errada também. Deve ter algum canhoto ou canhota e tal, né? Me ouvindo. Há controvérsias. Só porque ele não é canhoto. Bom,
O fato é, então, que naquela cultura, naquele contexto, não se usa a mão esquerda para isso, porque seria humilhante para o próprio agressor. Para usar a mão direita e bater na face direita, só tem um jeito, que é com a costa da mão, né? Então, a minha mão direita, seu lado esquerdo, a única forma seria bater assim, né? E este é um golpe, não apenas, claro que é um golpe violento, está batendo no rosto, isso é uma coisa, né, inadmissível, né? Um tapa no rosto é uma ofensa em qualquer cultura, sempre foi. Mas este gesto de bater com a costa da mão tem um agravante, que é o agravante da humilhação. É um tratamento que se daria, por exemplo, ao mais baixo escravo, quando você quer humilhar alguém publicamente e demonstrar quem é que manda e você é um vassalo, né? Quem faria esse tipo de coisa nesse contexto de Jesus? Certamente os romanos, quando não se davam ao trabalho de sacar a espada, poderia dizer: judeuzinho, eu vou te botar no seu lugar. E batia de uma forma para quebrar a honra da pessoa e humilhá-la profundamente. Então, essa é a interpretação, porque o texto diz: qualquer que te ferir na face direita. Então, se você fizer o jogo aí da esquerda à direita, você vai ver que para bater no rosto, no rosto direito, na face direita, a única forma é bater com a mão direita com esse gesto, né? Que é um gesto que, claro, tem a dose da violência, porque é um golpe físico, né? Mas tem uma agravante aí da humilhação numa sociedade da honra. O que Jesus está dizendo aqui, volta ali a outra, é dar à vítima um poder de reagir ao seu agressor, dizendo: eu sou igual a você e você vai ter que me tratar como um igual. Esta atitude, embora possa parecer, né, uma rendição da vítima ao agressor, desarticula a força da agressão, porque obriga o agressor a enfrentar a vítima, né, de uma forma de igual para igual. Quando uma pessoa se levanta, ela causa o elemento surpresa no agressor. É como se ela estivesse dizendo publicamente: o seu golpe não me diminuiu como pessoa, não me destituiu da minha dignidade, e eu estou em pé diante de você, e você agora vai ter que lidar comigo de igual para igual. Eu não reconheço em você nenhuma autoridade para me agredir, muito menos para me diminuir, para me desumanizar. Você vai ter que me enfrentar de igual para igual. Veja, todo poder é falso. Todo poder depende de uma ideologia para subordinar a vítima antes de ser uma agressão física aqui na cabeça. Coloque-se no seu lugar, né? É assim que funciona, por exemplo, o sistema escravagista, né? Você tem que desumanizar aquela pessoa. Ela tem que saber o lugar dela. Por isso ela tem que morar em piores condições, ela tem que ser brutalizada, ela tem que ser aviltada, ela tem que ser até, né, estuprada, para que ela seja desumanizada. E essa desumanização faz todo o trabalho da violência, estabelece a violência. Porque o agressor nem precisa demonstrar força bruta diariamente. Ele já dominou aquela pessoa, ele já impôs a ela um jugo de violência. O que Jesus está dizendo aqui, então, para os seus discípulos é: levante-se diante do seu agressor. Isto quebra a ideologia da agressão e coloca o agressor dizendo: você é só um homem igual a mim. Você pode falar inglês, latim, você pode falar como você quiser,
você pode vir com essa tua indumentária, com essa tua roupa, não sei do que, mas você é só um homem igual a mim. Veja, é um poder que quebra a magia da violência. Então, essa seria uma forma de quebrar o poder de humilhar. Ao colocar-se em pé, a pessoa está dizendo o seu golpe não fez o efeito pretendido, né? Você se levanta contra ele, expõe aquilo como uma força bruta e ele só tem uma opção agora, enfrentar de igual para igual, correndo o risco de ele próprio ser humilhado. Como eu disse agora há pouco, é claro que o agressor vai reaprender, né? Ele vai reagir a este ato de liberdade. Ele vai reagir a esta quebra da cadeia de humilhação, né? Portanto, a regra de dar o rosto terá que ser também reinventada, né? E a prova disso é que Jesus, em João 18, 22, 23, né? Deixa-me ver aqui como é que ele reage em João 18. João 18, 22, alguém bate em Jesus e Jesus, olha como Jesus enfrenta. Ele responde ao sumo sacerdote e alguém dá uma bofetada em Jesus dizendo, é assim que você fala ao sumo sacerdote? O que está acontecendo aqui? Ele é o sacerdote. Você é um pobre condenado, coloque-se no seu lugar. Jesus não assumiu o papel de vítima aqui. Jesus não se subordina àquele jogo falso do poder. Jesus está dizendo, cara, eu sei quem você é. Você é um homem, você é jogo na mão do poder, entende? Então não venha bancar a suprema santidade para cima de mim. E então ele é repreendido por isso violentamente. E Jesus replica, olha a segurança dele, o golpe não o atinge, porque ele fala, se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anás encerra a conversa, ou seja, o jogo do poder foi desmascarado. Né? Você deveria cumprir o rito legal. Se eu falei mal, me denuncie. Se eu não falei mal, porque você está quebrando o rito para me subordinar. Paulo, a mesma coisa. Ele também, não sei se ele aprendeu com Jesus aqui, se ele conhecia esse evento, mas Paulo também em Atos 23, se quiser anotar essa referência, em Atos 23, versículos 1 a 5, ele também responde de igual para igual, com igual dignidade ao sacerdote. E alguém, o próprio sacerdote manda alguém perto de Paulo feri-lo. E Paulo também reage a ele, e duramente dizendo, Deus também há de te ferir. Jesus, onde é que ele fala? Eu sou fariseu e tal. Eu coloquei versículos 1 a 5, né? Que versículo que está? Não sabia, irmão. Deus está no versículo 3. Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu, segundo a lei e contra a lei, mandas agredir-me. Então aqui está o exemplo de uma pessoa que não entra no jogo da humilhação, não entra no falseamento de um tribunal, né? E se coloca com a sua devida dignidade, reivindicando e usufruindo da sua dignidade e dos seus direitos de cidadania, sem aceitar o jogo da violência, ok? Sim. Deixa eu apresentar os outros exemplos, só para vocês entenderem a lógica, e daí nós conversamos sobre isso. Pode falar. Não, os canhotos estão aqui. Ah, sim, estão se manifestando. Coitado Eu faço um certo bullying aqui. Tem alguém canhoto aí também, não? Tá vendo? Tem casais que não têm esse problema. Eu faço um certo bullying com o canhotismo, né? Porque a minha esposa é canhota e... A Denise falou, eu também sou errada, sou canhota da esquerda. Vocês sabem, né? Vocês sabem que, olha só, né? A gente estava conversando ontem sobre linguagem, né? Olha como a nossa linguagem está impregnada desse preconceito, né? Essa é a mão direita.
Essa é a mão direita. Sim. Em português, nós falamos esquerda, mas se não me engano, só português e espanhol tem a palavra esquerda e esquerda. Né? Todas as outras línguas latinas e etc. vão usar a palavra sinistra. Que eu acho. O que é sinistro na nossa língua? Né? É uma tragédia, né? Então, quando você diz que essa é a mão direita, evidentemente, né, pelo não dito, né, essa é a mão errada. Né? Por isso... Você é sinistra? Vou levar. Exatamente. Vai bater com a mão esquerda? Não pode? Não, né? para bater eu uso a direita mesmo. A Irene é ambidestra, para bater ela é ambidestra. Bom, só um pouquinho, o Carlos diz assim, os líderes usam isso para manter o rebanho calado. Exatamente, exatamente. Aí é que está o perigo da questão. Aí é que está o perigo da questão. Usar as palavras de Jesus, que são libertadoras, para agravar o jugo das vítimas e aumentar o poder da violência dos romanos. Né? Olha o caso da capa. A Jaqueline também é canhota. Tá. Bem-vinda. Ai, meu Deus. Vou ter que fazer um estudo sobre... Essa estrutura de dominação é idêntica que sempre oprimiu e oprime o povo preto. Exato. Aí está uma questão importante, né? Com todas essas lutas hoje antirracistas e tal, essa palavra de Jesus pode ajudar muito a todas as vítimas da história. Por exemplo, a população negra, né? Que foi durante séculos desumanizada, né? Coisificada, comercializada. Né? Esta barbárie. E o Evangelho, o Sermão do Monte, era ensinado para eles. Ou seja, as palavras libertadoras de Jesus eram pervertidas para torná-los mais dóceis ainda, né? Para torná-los obedientes. Não estranha que os dominadores gostem deste Evangelho, né? Porque facilita muito o trabalho. Ao invés de convencer uma pessoa apenas ideologicamente, né, domina a pessoa espiritualmente, que é a maior dominação possível. Né? Olha a questão da capa. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: ao que demandar contigo, demandar é um termo para levar à justiça. Qual é a referência? É o mesmo aqui, Mateus 23, Mateus 5, a partir do versículo 39. Estou lendo agora o versículo 40. Ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. A questão aqui não é o ladrão roubando a túnica de alguém, dizendo assim, você aí, passa a túnica, né? Pode parecer que é isso que está acontecendo aqui. O cara vem roubar, né? Já vi crentes, irmãos, falando isso, né? O cara veio me roubar o celular e entreguei a carteira também. Porque Jesus fala que se te tomar a túnica, entrega também a capa, né? Tudo bem, se você não quis reagir, etc e tal, tudo bem, é uma questão de sabedoria, né? Uma questão de prudência, etc. Não é isso que eu estou discutindo aqui. Mas esse contexto aqui não é um contexto de roubo, né? Não é um contexto de... como é que é tecnicamente roubar alguém à mão armada? É o roubo, né? É assalto e furto. Assalto é armado. Isso, o furto é escondido, né? O assalto. Não se trata aqui de assalto. Quando ele fala demandar contigo, ele está falando do credor que levou o pobre à justiça, porque o pobre tinha deixado a túnica, a capa. Aqui ele fala tirar-te a túnica, né? Deixa-lhe também a capa. Em Lucas parece que ele fala invertido, seria mais correto. Mas independentemente disso, o pobre havia deixado, digamos, vou usar como está aqui em Mateus, né? Havia deixado a sua túnica empenhorada e não conseguiu pagar a dívida. E o credor fala, não tem conversa, você penhorou comigo diante de 2 ou 3 testemunhas, vou te levar à justiça e você vai ter que me entregar a tua capa, a tua túnica, para que eu possa vender e recuperar o dinheiro que você não me devolveu. A lei de Moisés, como vocês bem sabem, tinha uma regra para conter, para delimitar
a apropriação dos bens do pobre. Então, a lei de Moisés estabeleceu a seguinte regra: se você penhorar a capa do pobre, você é obrigá-lo a devolver para ele no pôr do sol, porque a capa dele pode ser a sua única coberta. Não vai me deixar o pobre desnudado, porque ele vai clamar a mim, e eu sou o Deus do pobre, e eu vou intervir, e você vai se ver comigo. Então, olha o que a lei de Moisés estabeleceu. Se chegar um ponto que o pobre está tão pobre que para conseguir um empréstimo ele tenha que penhorar a roupa do corpo, olha o que a lei de Moisés fala. O credor tem que ir lá todo dia, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, e falar: seu fulano, seu Isaac, está aqui a sua capa, viu? Amanhã, ao nascer do sol, eu venho buscá-la de volta. Então você imagina o efeito pedagógico, né? Os irmãos ali que são da educação, né? O efeito pedagógico do credor que vai lá e fala assim: seu Isaac, porque judeu chama Isaac, né? Seu Isaac, está aqui a capa. Né? Amanhã vem buscar de volta. Vai lá de manhã, vai lá de manhã, pega a capa, traz de volta. Naquele mesmo dia, no entardecer, vai lá, seu Isaac, está aqui a capa. Outro dia vai lá, eu vim buscar a capa e tal. Um efeito pedagógico para dizer: cara, é pobre. É pobre. Se você pode ajudar, ajude, dê. O Provérbios fala muito isso, né? Aquele que doa ao pobre empresta a Deus, Deus te restituirá. Essa é a lógica da lei de Moisés. Mas o rabinato, as autoridades religiosas, fazendo a interpretação conveniente para a população credora, né, instituiu formas de dizer o seguinte: a lei de Moisés protege a capa, não a túnica. Portanto, seu Isaac, tu me deves a túnica. E se você não pagar, olha o lawfare aqui, né? Eu vou te levar ao tribunal e lá tem a nota promissória dizendo que você ficou de me pagar os tantos denários, né? E você penhorou a sua túnica e você não pagou e, portanto, eu vim aqui executar. Opressão de forma legal. É, legal. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: olha, se ele te tomar a túnica, qual é a próxima coisa que ele tem para tomar de você? A capa. Então vamos acabar com essa farsa e entrega a capa também. Fala assim: olha, eu vou entregar a túnica, então eu vou aqui no tribunal me despir, vou entregar a túnica, e como o que me resta é a capa, eu já vou deixá-la aqui também, porque eu sou pobre, eu vou ter que tomar dinheiro emprestado de novo, resta-me o corpo. Resta-me o corpo. A nudez é altamente escandalosa na sociedade judaica, como em toda a sociedade oriental, como para nós também, de toda forma, né? Mas para o judeu ela tem uma carga a mais, a um ponto que nem os crucificados ficavam nus na cruz. Vocês sabem que os romanos, para envergonhar o crucificado, o desnudava. Mas isso causava tal horror aos judeus que eles matavam, porém deixava a cueca. Né? O roupão de baixo, né? O roupão de baixo. E Jesus aqui então está dizendo para a vítima que está sendo saqueada sem limites. A lei está sendo interpretada para favorecer o credor em desfavor do pobre, sem limites, né? Parece o nosso mercado de hoje, né? Que fica nervoso quando fala de pobre, né? Eles aqui também ficavam nervosos e era tudo de acordo com a lei, né? Tudo certinho, com testemunhas e tal, tudo bem certinho, né? O que Jesus está fazendo aqui é o seguinte: quando você tira a capa e a túnica e fica nu no tribunal, duas coisas você está causando. Primeiro, você está desnudando a farsa daquele julgamento. Você está mostrando: olha, não vou participar desse teatro, o que vocês estão fazendo é uma violência e não pode ser mascarada de justiça.
E na segunda coisa, Jesus está invertendo a situação, porque agora o ônus fica sobre aquele cara que causou a nudez. E a sociedade judaica, por causa da sua tradição, ficava horrorizada contra aquele que causava a nudez. Então Jesus inverte o jogo. Aquele que fica nu agora passa a ser visto como vítima, e aquele credor que está com as peças de roupa na mão dizendo se dei bem, né, passa a ser agora objeto dos olhares reprovadores da própria sociedade. Portanto, Jesus habilitou a vítima, transformou a vítima num profeta, como disse o nosso irmão Elton ontem, né? Num profetismo. A nudez dele se tornou profética e denunciadora da injustiça e, ao mesmo tempo, imputa o pecado àquele credor sem limites que está sendo capaz de tomar até a roupa do pobre pelas vias legais. Então não é um assalto à mão armada, mas é uma justiça hipócrita, que pelas vias da justiça produz a mais desvairada injustiça. Parece com a nossa justiça? Bom, então aí nós temos 1000 ideias, né, Aildes? Usininha de ideias, né? 1000 ideias para desmascarar o sistema, para ausentar-se desse teatro de justiça, de dignidade, de direitos humanos, que é falso, né? Romper com esse sistema e dizer eu tenho dignidade e você não pode sacar minha dignidade. A minha dignidade me é atribuída por alguém superior a você. Se o sistema está desumanizando você, ao ponto que você vê lucro na roupa do pobre, eu não participarei desse teatro, né? Eu vou desmascarar juízes, advogados, procuradores, quem participar deste teatro. Tem que estar disposto, às vezes, a ficar pelado, então. Aqui sim. Pelado seria com a roupa de baixo, né? Mas, veja, olha só, pode parecer que Jesus agravou a situação da vítima. Que a vítima ainda poderia cobrir sua vergonha com a capa. E você poderia dizer assim, pô, mas Jesus então piorou a situação do cara, o cara teve que sair pelado de lá. Mas a sua nudez desmascara o sistema. E o sistema todo é falso e vive da falsidade. Basta um gesto autêntico de verdade para o sistema ser ferido de morte. Basta uma denúncia. Por exemplo, a Rosa Parks, né? Não sei se é o primeiro nome dela, aquela senhorinha negra americana, costureira, vindo da sua fábrica, né? Que resolve quebrar aquela hipocrisia da sociedade, como é que é, um país, sei lá, como é que era a regra lá? Esqueci o nome. Um país, duas... não sei, tinha, se alguém lembrar, coloque aí. Aquela forma de tornar o racismo legal, né? Quando ela se senta naquele lugar, aquele é um gesto poderoso que fez estremecer o racismo no mundo. Tal o impacto que uma senhorinha, veja o que ela fez, cara. Ela sacou uma arma, uma metralhadora, ela metralhou, ela fez um atentado? Não! Uma senhorinha cansada da sua jornada exaustiva de trabalho, apenas permaneceu sentada. E esse seu gesto balançou as estruturas de uma sociedade que estava caminhando para a legalização do racismo, né? É um racismo disfarçado, né? Desde que você fique no seu lugar, frequente os seus ambientes, né? Nós estamos hipocritamente em paz, né? Uma senhora sentada no banco de um ônibus foi um ato
messiânico. Foi um ato profético, né? Os crentes falam tanto em ato profético, né? Esse é um ato autenticamente profético. Foi de muita Denuncia sabedoria, o racismo. mas estava disposta a enfrentar as consequências. Né? Exatamente. Porque ele sempre tem consequências. Exatamente. Né? Esse é o ponto. Mesmo com criatividade. Exatamente. Esse é o ponto. Eu não entrei aqui no tema da desobediência civil, né? É um tema que eu também recomendo. Podemos até marcar uma aula um dia sobre isso, é um tema que eu gosto muito, mas a desobediência civil é a irmã gêmea da não violência. Não necessariamente a desobediência civil é não violenta, né? Mas ela costuma andar passo a passo, lado a lado, com a não violência, né? E é uma forma inspirada também nas escrituras, né, de expor o mal, usar o mal contra o mal sem se tornar mal no processo. Sim. Tá? Tem um comentário aqui do Elton. Sim. Que Legal. diz assim: eu entendo que denunciar a violência é uma forma de enfraquecê-la. O papel da denúncia é fundamental, pois confronta, e isso é essencial na mensagem de Jesus. Quem denuncia mantém o horror da violência visível. Exato. E incomoda os autores da violência. Exato. E não fomenta a violência, mas a mantém na pauta. Exato. Por isso a cruz Desmascara. é a denúncia permanente da Exatamente. violência. Ele estudou muito a Sim, cruz, sim. né? Muito a questão Perfeito, da violência. Né? perfeito. Essa questão de denunciar a violência. Porque, veja, todas as forças da violência tendem a ser legais. Ou então elas vão arrumar um jeito de parecer legais. Se não for legal, no sentido rígido da palavra, estrito, vai ser pela tradição, pelo modo. Né? Por exemplo, até pouco tempo atrás, a violência do homem contra a mulher, especialmente se contra sua mulher, né, estava perfeitamente de acordo com os usos e os costumes e a tradição. Né? Exatamente. Ninguém interferia na violência sofrida durante anos e décadas por uma mulher. Né? A sociedade hoje está denunciando isso, está expondo, né, essas entranhas da violência. Então a violência, como o Elton bem falou, ela prefere ser mascarada. Não interessa ao violento usar força bruta cotidianamente. Isso é muito dispendioso. Por isso, o poder sempre quer convencer você que é melhor submeter-se para o seu próprio bem. Né? Eu não quero fazer nada contra você, então, para o seu próprio bem, faça isso. O que Jesus fez, o Cordeiro de Deus fez, sem nunca sacar uma arma, foi expor a hipocrisia do sistema. César não é Deus. O evangelho é dos pequenos, não é dos grandes. Né? Esses sacerdotes são falsos. Né? E expor as entranhas do sistema. Nós sabemos que o sistema no qual vivemos está repleto de máscaras. Né? Exatamente. Quem vai denunciá-los? Quem vai denunciar o poder policial, por exemplo? Quem vai denunciar o poder das instituições, né? O poder da hierarquia, o poder dos chefes, o poder dos pais, o poder dos maridos, o poder dos professores, né? Quem vai denunciar essas entranhas, né? Essas violências estão ocultadas aí, né? E como o Elton bem nos disse, essas relações vão adoecendo a sociedade, né? E a culpa será sempre da vítima, né? Porque a violência não é exposta. Quando os cristãos são orientados a serem apenas passivos, pacíficos, né? Pacíficos, eles estão cooperando com o opressor. Eles nunca vão denunciar de onde vem a violência. Né? A Ildes disse também sobre o sistema, ela disse, infelizmente, a nossa dignidade depende de um sistema corrupto e institucionalizado. Exato. Quando resolvemos nos rebelar, vem o monstro do mercado para nos assassinar. Exatamente, exatamente. Com a sua face bonita, né? O que é a propaganda, senão para mascarar, né,
o monstro que na outra ponta está matando, né? Como ele falou ontem ali das nossas high-techs aí, né? Que lá na outra ponta está matando, né? Mão de obra barata, escrava e tudo mais, né? Então, o mercado não pode mostrar sua cara assassina, né? Ele tem que mostrar pessoas bonitas, sorrindo, felizes, né? Para mascarar o sistema, né? Cabe aos discípulos de Jesus denunciar o mal, expor o mal, provocar o mal, porque o mal se esconde, provocá-lo sem se tornar igual a ele. Por isso é não violência ativa. E veja, eu estou propondo esse tema dentro da temática do poder. Nós temos que acreditar que estas atitudes, essas ações, são mais poderosas do que as forças da violência. Porque a violência se mascara. Ela sempre vai querer ser mais poderosa do que é de fato. Tem mais 2 comentários. O Mindu daí eu preciso ir para a segunda milha. Tá, rapidinho então. O Mindu diz assim: um fascista não entende a linguagem da argumentação. Ele só é subjugado com o uso do monopólio da violência do Estado não fascista ou pela resistência popular. E a Denise diz assim: a violência pode ser disfarçada de cuidado e proteção, mas na verdade está te agredindo de forma velada, que a gente chama de assédio. Né? Está assumindo um paternalismo, mas não deixa de ser uma forma de controle. Né? E a Marlene, com as perguntinhas dela, engraçadinhas sempre, né? Assim, sempre questionadoras, ela diz: mas o que o credor fazia com a capa durante o dia? Boa pergunta. Guardava, né? Penhor serve para... O importante é que ele estava oprimindo o pobre. O penhor serve para você manter o vínculo, né? O vínculo e o poder. E o exato domínio sobre aquele. A Bíblia fala sobre isso, né? O que deve é servo do credor, né? Veja o que o mercado faz no mundo, né? A nível global, a dominação econômica, né? Vejam os povos do hemisfério sul, né? Que são eterno devedores, né? Pensa na lógica desses ensinos de Jesus para denunciar isto, né? Bom, a questão da segunda milha, vocês poderiam pensar, cara, sem espiritualizar, né? Sem usar metáforas, quem é que obriga alguém a andar 1 milha ou 2 milhas? Aí nós temos que ir para o contexto. Os soldados romanos estacionados na Palestina, tendo suas bagagens, militar sempre tem um monte de bagagem, né? Suas bagagens, seja lá o que for, arma, apetrechos, malas, cargas, seja lá o que for, poderia requisitar qualquer cidadão para carregar a sua bagagem. Seu Isaac, vem aqui, por favor, com os seus animais, né? Nós temos que transportar isso, isso e isso aqui e tal, até ali em Cesareia. Ah, mas eu tenho... Não, eu sou a força da lei, eu sou o centurião romano e eu estou exigindo os seus animais, os seus homens, para levar minha bagagem até tal lugar, porque eu tenho uma tarefa. Assim como a gente vê nos filmes, né? A pessoa chega assim e fala: polícia, polícia, me dá o teu carro, não sei o quê. Não sei como é aqui no Brasil, não sei se isso existe aqui, nunca vi a polícia tomar o carro de alguém, nesse sentido, como a gente vê nos filmes, né? Policiais hollywoodianos. Mas o exército romano fazia isso como um direito militar. O direito de requisitar a casa, os bens, ou o transporte, ou os animais, ou qualquer pessoa para uso do Estado, ou para os poderes de Roma, ou para atender César. E ai de quem se recusasse. Esse tipo de direito, evidentemente, gerou muitos abusos, a um ponto de prejudicar a sociedade e ultrapassar aquele limite que o agressor não quer ultrapassar, né? Ele nunca pode levar a vítima à exaustão, porque senão ele pode perder o controle, ele pode levar aquele povo a uma insurreição e ele não tem interesse nisso. Ele quer aquele povo submisso e produzindo. Portanto, foi estabelecida pelas autoridades romanas
a regra da 1 milha. Portanto, um soldado romano poderia requisitar as tropas de qualquer um por até 1 milha. Se qualquer judeu denunciasse um soldado, fala esse Claudius, né? Todo nome romano termina com S, né? Esse Antônius, né? Me obrigou a andar daqui até tal lugar, dá 3 milhas. As tropas romanas obrigatoriamente puniriam este cara e ele nunca sabia qual seria o castigo, mas seria um castigo humilhante. Então vamos supor que o Isaac denuncia o Antônius, né? E o chefe lá do Antônius, o Cornélius, né? Chama lá o Antônio e fala, dá 10 varadas nesse cara aí, vai. Né? Porque Roma não quer que a gente abuse, dá 10 varadas nesse cara aí. Isso era uma extrema desonra. O que Jesus está falando aqui para a vítima, para aquele que é vítima do abuso do soldado romano, é o seguinte: o cara mandou você carregar a mochila dele. Ele está dentro do direito dele e você deve cumprir. Cumpra. Quando completar 1 milha, ele vai dizer, chega aí, seu Isaac, me dá a mochila. Ele fala, não, eu vou continuar levando. Eu vou para lá mesmo, eu vou continuar levando. Ele inverteu completamente a lógica da opressão, porque agora o soldado vai ter que... Ele vai ficar completamente confuso. Ele vai pensar, qual é o jogo? O que esse cara está armando comigo? E se ele me denunciar? Né? E se ele me denunciar? Agora eu estou na mão dele. Então é uma forma de inverter completamente a situação, porque o soldado faz aqui o papel daquele detentor da violência. Ele espera do judeu mau humor, resmungo, raiva, ele espera xingamento, é isso que ele espera. E ele está preparado para isso. Quando o judeu fala, eu vou continuar carregando a mochila, ele inverte e desarticula completamente o soldado. O soldado não foi preparado para lidar com alguém que não se submete e fala, eu quero carregar. Aí o cara fala assim, é uma armadilha, o cara quer me Exatamente. E se esse cara me denuncia depois? Como é que eu vou dizer para o meu chefe que ele é que quis? Entende? O Isaac poderia muito bem carregar 1,5 milha, ou 2 milhas, e depois chegar para o cara e falar assim, seu Cornélius, tem aí um soldado Antônius, me obrigou a carregar a bagagem dele até tal lugar. Como que o soldado iria falar, não, você que quis? O Cornélius ia falar, você de novo, vai para a vara. Entendeu? Então são formas criativas de dizer ao judeu, saia da posição da vítima. Quebra a lógica da dominação. Comporte-se diante do seu opressor como alguém digno, humano, que nunca jamais aceitará nenhuma forma de violência. E o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, olha, eu dei aí 3 exemplos, mas vamos supor que aqui no Sermão do Monte, que não era um sermão, né, como a gente estava falando ontem, né, era um debate entre Jesus, uma conversa. É possível que muitos judeus aqui tinham falado, Senhor, mas tomaram o meu barco. Senhor, mas levaram meu filho escravo. E Jesus poderia ter falado, bom, nesse caso, né? Então, são regras abertas, criativas, que as pessoas podem usar para virar o jogo, que serve para nações oprimidas, para qualquer pessoa oprimida, no trabalho, na família, entre pai e filho, entre marido e mulher e marido, pai, né, adultos, etc. Serve para a igreja, para qualquer relação, e serve até para a criança na escola enfrentar o bullying de uma forma criativa, né? De modo a desmascarar e dizer, você não vai
me desumanizar. Você não tem poder sobre a minha dignidade. Né? E por último, ele fala aqui de uma outra regra, eu não vou entrar nessa, mas seria no mesmo espírito, né? Dá a quem te pedir e não se desvie daquele que deseja emprestado. Ame o teu próximo, vocês ouviram dizer, e odeie teu inimigo. Amarás o teu próximo, era da lei de Deus. Odiar o inimigo era a interpretação lógica, porque o meu próximo é o meu parente, o meu próximo é o meu patrício, o meu patriota, né? Ai, meu Deus, é o meu patriota, né? Como que eu vou considerar o outro, o estranho, como meu próximo? Então, como uma interpretação, olha aí a teologia, né? Teologia. É óbvio que se é para você amar o próximo, o que não é teu próximo, é razoável odiar. Jesus está dizendo o seguinte: rompa o ciclo da reciprocidade. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ouvistes que foi dito, ame o teu igual, o que te traz conforto, ame aquele que pensa como você, ame seus assemelhados, o povo da tua igreja. Bom, agora está ficando um pouco difícil, a gente não sabe mais quem é o próximo, né? E odiarás o teu inimigo. E Jesus está dizendo, ame seu inimigo e ore pelos que vos perseguem, para que se tornem, para que vocês mesmos se livrem do ódio e do mal. Ou seja, para que vocês se tornem filhos de Deus. Porque Deus não nos trata pela lógica da reciprocidade, antes faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Se vocês amarem apenas aqueles que lhes amam, vocês estão na lógica da reciprocidade, estão presos nela, amor e ódio. Amo quem me ama, odeio quem me odeia. Nesse caso, vocês são iguais àqueles a quem vocês criticam. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que vocês fazem demais? Até os bolsonaristas também fazem. Não, isso não está escrito aqui. Até os gentios também fazem o mesmo. Sejam vocês, e aqui eu vou trazer a redação de Lucas, né? Sejam vocês misericordiosos, como misericordioso é o seu Pai Celeste. Eu adotei a redação de Lucas, porque a redação de Mateus fala, sejam vocês perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aí o que nós dizemos? Eu não sou perfeito, logo eu estou isento desta regra. Mas a perfeição aqui não é perfeição no sentido estético, no sentido como nós pensamos, mas é perfeição no sentido da teologia judaica, da perfeição de Deus, porque Deus é perfeito em misericórdia. Então, o Lucas, que escreve para a comunidade grega, para não confundir os termos, ao invés de dizer sejam perfeitos, ele fala sejam misericordiosos, como misericordioso é o seu Pai. Esta regra deve ser entendida dentro da mesma lógica que eu expus durante a aula toda. Dentro do modo criativo de romper a regra da reciprocidade. O amor, que nós mal sabemos o que significa, é o caminho que Jesus nos deu para vencer a violência. O amor, segundo Jesus, a compaixão, segundo Jesus. Aqui é necessário entrar um pouco na lógica dos conflitos e das inimizades, né? É interessante, eu não me lembro qual é a palavra grega aqui para inimigo, não me lembro, não vou arriscar falar, mas em português seria assim, ame o que não é amado, porque inimigo significa não amado, in amico, amico o que amo.
inamico, aquele que não ama. Jesus está dizendo, ame aquele que não é amável. Porque se você amar apenas os confortáveis, ora, todo mundo faz a mesma coisa. Até os ímpios, até as pessoas más, até os nazistas amam seus iguais. Então vocês estão presos dentro da mesma lógica. Só tem uma forma de romper isso, é o amor. É libertar o inimigo do ódio. Reconhecer que há uma ameaça, real ou não real, que gera as inimizades. Né? E potencialmente todos serão meus inimigos. Por quê? Porque se sentem ameaçados por mim, porque sabem que eu sou igual a eles. Se nós entendermos as entranhas do conflito, nós poderemos ir semeando formas de desarticular o ódio. Né? Se o fascismo é o ódio popular, é o ódio contra certos grupos, o ódio contra o diferente, nós podemos ser capturados numa forma de fascismo do bem. Né? E tem uma frase, eu vou citar aqui, terminando os meus argumentos para poder ouvir, né, que eu falei bastante, mas tem uma frase do Goebbels, né? Não me lembro o primeiro nome dele, o Goebbels, que foi ministro da propaganda do Hitler, que quando no final da guerra ele já sabia que a Alemanha estava sendo liquidada e que os ideais do Terceiro Reich iam ser vencidos, ele escreveu, num dos seus apontamentos, ele escreveu, ganhando ou perdendo, nós ganhamos. Por quê? Porque eles tiveram que nos enfrentar e para nos enfrentar tiveram que levar nossas ideias mais longe do que nós conseguimos. Então vocês podem derrotar o nazismo, mas vocês tiveram que se tornar nazistas. Joseph Goebbels, exatamente. Bom, isso não responde, evidentemente, às questões, né? A não violência não é pacifismo, né? É um caminho, é uma proposta de vida para o enfrentamento da violência. Não é a varinha mágica, não faz sumir todo o mal do mundo, nem todos os abusadores do mundo, nem todas as violências do mundo, não vai tornar todo mundo lindo e bonito, como no livro da Poliana, né? Mas é uma forma de começar a nossa conversão em semeadores da paz, né? Que liberta a si, como dizia Paulo Freire, né? E liberta também o opressor. Primeiro você se liberta da sede de poder, da tentação da violência, né? E ao fazer isso, você tem algumas possibilidades de também libertar o opressor, aquele que também foi capturado, né, pelas teias da violência. Né? O violento se tornou violento porque também tem medo. Né? Se eu não usar a violência, vão usar contra mim. É como aquela parábola das tribos que eu citei. Né? Todas as tribos estão crescendo, elas precisam de terra, água, terra fértil, elas precisam de recursos. Os recursos são escassos. Ora, eu não vou esperar o meu vizinho colher para vir roubar o meu. Eu ataco primeiro. E isso é o ciclo da violência que, segundo os estudiosos, enreda todos nós. Jesus está nos mostrando formas de romper o ciclo, de romper a cadeia da violência. Né? Então Jesus é aquele que vai provocar a violência para desmascará-la, não vai permitir a hipocrisia da violência, desperta a violência em grau máximo e deixa vir contra ele. E ao trucidar Jesus, a violência plantou sua própria queda. Né? Porque foi semeado no nosso meio o reino eterno, né? A nova república de Deus, o novo modo de ser sociedade
que espera vencer a violência. Essa questão de não usar as mesmas armas é bem interessante, porque se não vira nós contra eles, né? Essa coisa dissidente, então a gente vê claramente que o modo de Cristo é diferente de tudo que a gente conhece, porque não é para se calar, que é um extremo, e não é para usar a mesma tática, a mesma arma, né? Então é uma coisa completamente nova. Não resistir, né? Resistir com a violência. Agora ficou claro, né? E a Marlene falou aqui, odiar o inimigo eles inventaram por conta própria, porque não existe isso na lei, era um jargão da época, com certeza. É teologia, irmã. A teologia faz isso, ela adapta a radicalidade do mandamento ao consenso e ao conforto, né? Infelizmente, nós como teólogos, né, você também estudante de teologia, temos que admitir isso. Quantas teologias nós criamos, né, para acomodar nossas perversidades? Sim. É isso. Sim, agora essa questão de isso criar no autor da violência, né? Libertá-lo é bem interessante. Porque quando você faz isso, você está encontrando dignidade também no autor da violência. Você está libertando. Porque senão você está desumanizando também, dizendo que você é maior do que ele. E quando você liberta, você diz, nós somos iguais. Exatamente. Então é um princípio novo, né, do Evangelho. Outra coisa que eu queria comentar é sobre como esses princípios são lidos, passados por cima, citados, como uma coisa completamente... E eu tenho dito muito, né, para o pessoal aqui na aula, que tem que tomar muito cuidado ao ler o Evangelho, porque tem muita pegadinha. Então, essas coisas aí, gente, são pegadinhas, né? Então, é por isso que precisa um aprofundamento, uma leitura crítica, um conhecimento do contexto da época, né? Nesse caso aqui, como eu falei no início, devolver Jesus ao ambiente dele, né? Em vez de desencarnar Jesus daquele ambiente, ouvi-lo lá no seu local, com a sua audiência. Esse era o mundo. Então, o que eu trouxe aqui? Informações que o Evangelho não traz, porque eram óbvias para eles, né? Mas que basta ler aí um Flávio Joséfo, por exemplo, ou qualquer comentário desse texto, e você, claro, um comentário crítico, você vai entender, você vai ver como o contexto ilumina. Por exemplo, a questão da capa é simples, basta ler a lei de Moisés, né? Que impunha restrições. A questão da milha, a gente precisa de um conhecimento do contexto do Império Romano para entender. E a questão da face, também um pouco da cultura da época, né? Então, veja, agora com essa fala da Irene, eu retomo lá no início, não resistais ao mal. Agora ficou claro o que o texto quer dizer. Não significa passividade diante do mal. Tipo assim, você é um abusador, eu sou uma vítima. O que Jesus está dizendo aqui? Entregue-se ao mal. Deixa ele fazer o que ele quiser. Repetidamente, reiteradamente. Porque claro, Jesus falou, não resista ao mal. Ele está dizendo, você vai resistir ao mal. Você pode até tomar a iniciativa dessa... Você que falou, ou alguém falou aqui, quando é essa coisa velada e tal, você pode tomar a iniciativa de desvelar esta violência, essa coisa mascarada, sem reagir com as mesmas armas dele. Aqui está o grande ponto. Dizem as más línguas que essa tradução foi corrompida na Santa Bíblia King James, né? Porque a Bíblia King James foi patrocinada pelo rei King James. E o rei King James não queria, né, instilar no povo essa autonomia do pensamento. Bom, mas não foi eu que inventei essa reação. As más línguas dizem disso, né? Isso é que dá reis patrocinarem tradução de Bíblia, né? Então, é claro que quando você tem que fazer uma certa adaptação, uma certa contextualização, eles preferiram colocar não resistam ao poderoso. Não resistam, né?
então você se torna a vítima perfeita do opressor, né? Quando Jesus está dizendo aqui exatamente o contrário. Onde é que você rompe a cadeia da violência? Em você. Em você. Você é que tem que romper a cadeia da violência contra o opressor ou opressora, onde quer que se manifeste. Seja nos relacionamentos conjugais, seja nos relacionamentos entre pai e filho, onde também, né, muitos abusos acontecem, seja no local de trabalho, seja na igreja, líderes abusivos, abusadores, né? Onde houver abuso, você pode quebrar esta cadeia e colocar-se na posição de dignidade. Não use esse tom de voz comigo. Vamos nos tratar dignamente. Isso que eu queria falar, porque isso não significa que não pode haver denúncia, né? Claro que não. A denúncia... É uma denúncia. Porque tem gente que... Eu vejo muito nos cristãos assim, não, deixa disso, não vamos... Às vezes em grupos de WhatsApp, às vezes... Não, você tem que denunciar o mal. Sim. E a injustiça. Tem que ficar claro quem está fazendo aquilo. O Walter Wink, ele fala até de você provocar o mal. Provocar. Ele fala que Jesus usou o corpo dele como isca. Porque sua atitude amorosa, compassiva, diaconal, como nós falamos ontem, suscita o mal, desmascara o mal. Porque quando eu me comporto fora da rede de violência, eu coloco em xeque os esquemas da violência. Por exemplo, numa estrutura hierárquica, né? Se eu não cumprir os rigores hierárquicos e tratar as pessoas hierarquicamente subordinadas com dignidade e tratar os hierarquicamente superiores com a mesma dignidade, esta postura cristã provoca as estruturas, inclusive os subordinados. Os subordinados, às vezes, têm a mesma mente do opressor. Então, eu já tive essa experiência em locais de trabalho rigidamente hierárquicos, quer ambientes militares ou da justiça, né, em que você trata desde o supremo chefe, que é quase um híbrido, né, de Deus e humano, até a pessoa que limpa o chão com a mesma dignidade. Tratando com bom dia, tudo bem, obrigado, né, e tal, sempre com a mesma dignidade. Isso desarranja o esquema, provoca o esquema. Então, é uma denúncia do mal manifestado, mas mais do que isso, sua atitude iluminada por Cristo funciona como um chamariz da violência. Porque a violência tem que manter o esquema. E se você demonstra liberdade ou dignidade, você denuncia. Não tem como não denunciar, entendeu? Como é que o Supremo Poderoso vai continuar mantendo aquela mística da sua superioridade se você quebra essa liturgia? Né? Por exemplo, o Lula, né? Ao levar MST, sem terra, catadores para dentro do palácio, ele quebrou uma liturgia. Ele quebrou uma liturgia. Esse povo não é para entrar no palácio. Todo mundo sabe disso. O palácio é para receber a elite da sociedade. As pessoas que mandam, as pessoas da Avenida Paulista, esse povo, a elite da Faria Lima, né? A suprema casta da nação. Esse é um exemplo, né? Desculpe citar um exemplo político nesse momento tenso, mas esse é um modo de dizer: você é igual a mim e você receberá de mim a mesma dignidade. E ao tratar um chefe de Estado, trata da mesma forma como trata o catador que entrou no palácio. Né? Ele falou esses dias, aquele, como é que é, o Xi Jinping lá da China, né? Com aquele cabelo todo engomadinho, né, e tal, não sei o quê, ele põe a mão no cabelo e tal, né? Quer dizer, uma prova de que trata todos da mesma maneira, né? O pessoal riu porque ele encostou, eles falam que deu um tapa na Carmen Lúcia na reunião. Exato, porque é uma forma exemplar
de dar dignidade às pessoas, né? Vocês podem ficar chateados com o exemplo que eu estou dando, né? O Papa Francisco, por exemplo, ao mesmo tempo nós vamos ver os nossos papas internos, né, se comportando como se fossem Césares que ninguém pode encostar. Então, é uma forma de denunciar também, né? A violência eclesial. Tá. Últimos comentários. E aí termina, que já estouramos. Mas tem uma pergunta aí, por isso que eu quero ler e deixar por último a pergunta. Se você não conseguir responder, você responde depois. E depois um comentário ali ao vivo do auditório. Ok. Vamos selecionar uma pergunta. A Ilse diz assim, na década de 60, nos Estados Unidos, a pregação da libertação pela não violência por Martin Luther King surtiu efeitos inesperados. Isso. Na minha opinião, em relação à pregação da libertação pela violência por mal com X. Está estabelecendo uma diferença. Sim. Não comente. Tá, beleza. Bem lembrado. Tem mais aqui. Senão ele não deixa eu comentar. A Rosana diz assim... bom dia, minha família pé no chão. Hoje não posso, infelizmente, estar assistindo ao vivo com vocês, pois estou de plantão. Sinto muita falta. A aula assistirei depois. Deixo meu abraço para todos e minha gratidão a Eliseu Pereira e Irene G. Obrigada, Rosane. Mandou estrelas. Muito obrigada. E eles estão dizendo que agora estão me ouvindo, porque realmente não me ouve bem. Tá, legal. Você está segurando o microfone. E eu deixo agora... o Mindu diz assim, na Constituição Federal, artigo 5, 25, diz, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário a indenização anterior ao seu verdade. Que então, você perguntou. Legal, obrigado pelo E deixo a última pergunta do Mindu, que diz, como resistir a um cristofascista violento que age em nome de Deus e de seu pastor? Pois é, uma violência extrema, né, porque envolve a violência teológica, a teologia fazendo um papel de uma ideologia de dominação. Mindu, essa nossa exposição desperta muitas perguntas. Quem está estudando o tema continua debruçado sobre o tema, né? Eu posso depois ali recomendar algumas leituras, mas o que eu tenho percebido, esse Walter Wink, que eu vivo citando aqui nessas matérias, ele é companheiro do Martin Luther King, né? Então ele acompanhou em diversas outras lutas, inclusive Mandela também, ele acompanhou. A questão está em aberto, né? Não significa que toda violência, toda forma de violência foi dispensada, né? Mas eles apelam à criatividade e apelam à não violência como uma alternativa, né? Então, o fascismo é uma forma, digamos, moderna, né, de violência numa modalidade que nós temos dificuldade de enfrentar porque ela é ideológica e popular, né? Então, é um grande desafio, né, e uma coisa que nós temos que pensar. Mas o Evangelho faz um papel aqui libertador ao tocar a mente da vítima. Então, cabe a nós identificarmos onde a violência está nos cerceando em relação à dignidade que Cristo nos confere. E lembrem-se sempre que violência não é apenas violência física. Uma definição mais ampla de violência é violência é tudo aquilo que te constrange a agir de uma forma não pretendida. Todo aquele que representa para você uma forma de coerção, aí tem uma potência de violência, né? Então, o Evangelho, pelo menos, vai tocar a nossa consciência para nos recolocar na caminhada da dignidade humana, não apenas nossa, mas do coletivo, né? Então, o assunto está em aberto, né? Eu não tenho uma resposta, digamos, mais amadurecida sobre isso, mas é uma excelente provocação. O auditório quer expressar uma... Você fala, eu repito aqui. uma reação? Não, eu fico assim, surpreso. Surpreso não, eu fico encantado.
O Evangelho provoca isso, né? Esse encantamento, né? De ver, por exemplo, eu vejo uma situação profissional sendo elucidada, como a nossa postura de enfrentamento às injustiças das políticas públicas para a educação, por exemplo, que desfavorecem o Chega mais perto aqui para a gente ouvir. Senta aqui e você põe o microfone perto dele, rapidinho, que o nosso horário exemplo prático aqui do nosso irmão Davi. Olá para todos. Eu fico encantado em ver como o Evangelho tem uma resposta eficiente, efetiva, prática, coerente, moderna, sempre atual, para questões do nosso dia a dia. Por exemplo, ver como é possível fazer um enfrentamento às injustiças, no meu caso, na área de educação, políticas públicas que desfavorecem pessoas que deveriam ser atendidas pelo poder público e que não são. E ver como cristão, eu sou de uma geração que foi treinada para ser, eu fui docilizada. Eu fui ensinado no pacifismo. E perceber como é possível me posicionar à luz das Escrituras de maneira coerente e cidadã para um modo de vida que glorifique a Deus no convívio com, enfim, todos os cenários. Promovendo justiça, promovendo dignidade, né? Quer dizer, olha só, uma forma da igreja trazer para ela essa tarefa, né? A tarefa da libertação, né? Sim. A tarefa da dignidade, da recuperação do ser humano, né? E uma coisa que nós podemos fazer tão bem, né? E a outra coisa que me chamou a atenção na aula foi o potencial de internalizar dignidade a partir dessa denúncia da violência, mas não nos termos do violentador. Você chama para si uma dignidade que talvez nem fosse conhecida e que a partir de então passa a ser a sua prática de vida. Né? Isso é revolucionário. São sementinhas aí para a gente ir pensando, né? Gente, valeu, bom domingo para vocês, nos vemos na sexta-feira na aula de Estado Intermediário. Bom domingo a todos, tchau.